Bom dia, minha gente querida. Imagina se tu conseguisse juntar centenas, milhares de pessoas que viveram mais de 100 anos, que viveram mais de 100 anos com saúde, sem doença, e se tu conseguisse perguntar para essas pessoas que viveram mais de 100 anos ao redor de todo mundo o quê? O que que tu fez? Quais são os teus hábitos? O que tem na tua vida que fez tu chegar nessa idade tão avançada, com tanta saúde, sem doença? E se tu conseguisse juntar essa informação, a resposta dessas milhares de pessoas que vieram ao redor de todo o mundo, do Japão, da América, da Europa, e tu conseguisse juntar isso em algumas recomendações que tu pode agora começar a implementar na tua vida hoje, para ter uma vida mais longa e com mais saúde. Então, tem gente que já fez isso, e eu consegui resumir as principais recomendações em 3 grandes segredos das pessoas que viveram mais tempo no mundo para te ter uma vida mais longa e com mais saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico e eu falo sobre envelhecimento saudável e prevenção de doenças. Eu falo sobre o que tu pode fazer para ter uma vida mais longa, isso é viver mais tempo, e como ter uma vida mais longa com mais saúde, isso é atrasar ao máximo o desenvolvimento das diferentes doenças que a gente associa com o ser velho, como envelhecer sem ficar velho. Se tu gostar desse tipo de conteúdo, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, tem muita coisa legal, eu falo muito sobre isso, tanto atividade física, quanto alimentação, quanto prevenção de doenças, tudo que tu precisa saber para ter uma vida mais longeva. Se tu quer aprender mais, eu tenho um livro que eu disponibilizo completamente de graça, então o link aqui embaixo é só baixar, que tem um passo a passo bem legal sobre todos os diferentes hábitos que tu tem que ter, que tu pode implementar na tua vida para te viver mais e com mais saúde. Tudo baseado em evidências científicas, tá? E eu deixo o link das referências ali embaixo se tu quiser aprender mais, se tu quiser ler mais. Tá, por onde é que a gente começa? O principal, o começo da situação é tu encontrar os centenários. Isso é uma coisa que se foi estudada por muito tempo. Existem alguns bolsões no mundo de pessoas que vivem muito. Alguns lugares em que a expectativa de vida é muito maior do que a média. Se a expectativa de vida na Itália é 80 anos hoje em dia, 82, nesse lugar as pessoas vivem 90, 100 anos e elas vivem com saúde sem desenvolver doenças. E isso acontece em todos os continentes, todos os lugares têm algum lugarzinho que tem uma longevidade muito grande. Então, começou-se com um estudo do pessoal da National Geographic para encontrar quais eram esses lugares e quais são os hábitos dessas pessoas longevas. Isso se levou ao desenvolvimento das zonas azuis, ou Blue Zones, que é um lugar bem interessante de se começar quando a gente está estudando envelhecimento. Porque, apesar de serem lugares pequenos, eu vou botar uma lista dos lugares aqui, com uma variação genética entre as pessoas talvez não tão grande, essas pessoas de diferentes lugares do mundo, elas tinham vários hábitos em comum entre elas que estão associados, que depois disso foram muito estudados, com muita pesquisa científica, que se mostrou uma relação muito benéfica com o envelhecimento saudável, com viver mais tempo sem ter doenças. Então, o mesmo hábito que a pessoa tinha nos Estados Unidos, que a pessoa tinha na Costa Rica, que a pessoa tinha no Japão e na Itália, são hábitos que separadamente associaram-se a um desenvolvimento mais longo, um desenvolvimento com mais saúde, uma idade, viver mais tempo sem o desenvolvimento de doenças. Essas pessoas, elas chegavam nos 90, nos 100 anos com uma saúde e uma qualidade de vida muito superior à de qualquer outra pessoa da mesma idade. Tem até um caso que o Dan, que é o cara que criou as zonas azuis, coloca de um homem de 107 anos que não queria pagar $600 para pintar a cerca da casa dele, e ele foi lá, ele pintou a cerca da casa dele. Quando ele terminou, ele foi para o hospital fazer uma cirurgia do coração. Não porque ele infartou, ele era um cirurgião. Ele foi fazer a cirurgia do coração com seus 100 e poucos anos. Eu vou botar o link do vídeo que ele fala sobre isso aqui. Mas são pessoas que que viveram muito tempo e que se desenvolveram com muita saúde. São 9 hábitos no total que foram encontrados em diferentes lugares, que foram estudados para se colocar como grandes hábitos que tu pode ter, que tu pode implementar na tua vida para ter mais saúde. Se eu fosse falar dos 9 hábitos aqui, o vídeo ia ficar muito longo. Eu ainda posso fazer um vídeo desses, mas eu consegui resumir isso em 3 grandes hábitos, 3 grandes segredos para se ter uma vida mais longa e com mais saúde.
que essas diferentes populações têm em comum. A primeira delas é como elas se alimentam. O primeiro segredo, que não é segredo nenhum, é a alimentação. Como essas pessoas se alimentam, apesar de serem em lugares geográficos bem diferentes, em lugares bem distantes um do outro, eles tinham, dentro das diferentes dietas locais e regionais, elas tinham muitas coisas em comum. A principal delas é que são dietas principalmente à base de plantas. Então se comia muitas plantas. Em Okinawa, no Japão, que é uma ilha, eles comiam 1 quilo e meio de vegetais por dia. Então eles comem muito à base de plantas. As plantas são as principais bases de energia da dieta. Não existe uma restrição ao consumo de carne, tá? Pode-se comer carne, mas essas pessoas elas comem naturalmente, por motivos culturais, muito pouca carne vermelha. Carne vermelha, via de regra, era uma coisa só para ocasiões especiais, comemorações, e de vez em quando comiam peixe, muito peixe, e de vez em quando frango. Então são dietas primariamente à base de plantas, ricas em vegetais verdes, vegetais folhosos, folhas são ótimas, tem que comer folhas, e bastante legume. Eu digo legume é coisas que nascem em vagem, ervilha, feijão, lentilha, esse tipo de coisa. Uma das bases da dieta desses diferentes locais, seja ele na América, seja ele no Japão. Então é uma coisa que foi relacionada com prevenção de várias doenças e com prevenção de envelhecimento. Então como se alimentar é um fator extremamente importante, e essas são algumas das alterações da alimentação que tu pode ter, que tu possivelmente vão te trazer mais benefício. Existe muita coisa para se falar sobre alimentação e prevenção de doenças. A gente come 3 vezes por dia, a gente come muita coisa e a gente tem que comer alguma coisa. Então, o quanto que tu come e o que tu come é talvez a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes para o teu envelhecimento, e se tu vai envelhecer de uma maneira saudável, sem doenças, se tu vai envelhecer de uma maneira patológica e desenvolvendo doença cedo, provavelmente tua alimentação é um fator muito importante nisso. O segundo segredo, o segundo grande fator que dá para se conversar sobre como se chegar nos 100 anos com saúde é a maneira de se exercitar. Todo mundo se exercita, né? Todas as pessoas que chegaram nos seus 100 anos se exercitaram, e elas faziam exercício físico, elas faziam atividade física, só que o jeito que elas faziam atividade física é diferente do jeito que tu pensa em fazer atividade física. Tu não vê nenhuma senhorinha japonesa de 110 anos indo na academia malhando, puxando ferro. Eles se exercitam de um jeito que, via de regra, eles colocam o exercício físico como uma parte normal da rotina. Da mesma forma que se alimentar, da mesma forma que escovar os dentes, né? Fazer exercício é uma coisa que acontece ao longo do teu dia a dia. Eles não necessariamente tiram um tempo específico para exercitar, eles se mantêm ativos o tempo inteiro durante todo o dia. E essa talvez seja uma das coisas também, junto com a alimentação, mais importantes. Não necessariamente o tipo de atividade física que tu faz, nem o quanto de atividade física que tu faz, mas se manter ativo, não ser sedentário, talvez seja uma das coisas mais importantes para ter um envelhecimento saudável. Ser sedentário é um fator de risco para todas as doenças, todas elas, praticamente todas elas. Então, se tu não quer ter doenças, tu não pode ser sedentário. Talvez tu não precise fazer atividade física, sair correr se tu não gosta, mas ser sedentário é uma coisa que tu não pode ser, é tão ruim quanto fumar. Não pode ser sedentário. Então, o que essas pessoas fazem? O que esses centenários fazem? Eles colocam o exercício como uma coisa normal do dia a dia. Em vez de usar elevador, sobem escadas. Eles caminham para todos os lugares, eles não usam carro, eles não usam nenhum outro meio de transporte. Caminhar é uma atividade física, fazer as coisas do dia a dia, jardinagem é uma das atividades físicas que eles fazem, mas é uma coisa que está engessada em como viver. Eles vivem e durante o dia deles eles sempre fazem atividade física. Então, comendo bem, uma dieta principalmente à base de plantas, e com as atividades físicas acontecendo diariamente o tempo inteiro, sem se separar do teu dia a dia normal, que é uma coisa muito diferente pra gente, que a gente passa, via de regra, muito tempo do dia sentado numa cadeira. Eu moro no 10º andar, é muito cansativo subir 10 andares de escada. Eu sei que eu devia usar a escada, às vezes eu pego o elevador.
mas são hábitos que tu pode tentar trazer no teu dia a dia para como tu pode deixar o teu dia mais ativo sem necessariamente precisar parar para se exercitar. E a terceira coisa, o terceiro grande segredo, que talvez seja um dos segredos mais importantes, uma das coisas mais relacionadas ao envelhecimento saudável, que a gente fala muito pouco, e médicos em geral, eu falo muito pouco sobre isso para as pessoas, mas é uma das coisas extremamente relacionadas ao envelhecimento saudável e ao envelhecimento com saúde, que é a qualidade dos teus relacionamentos. Isso não só teus relacionamentos amorosos, a pessoa que tu casa, a pessoa que tu namora, os teus relacionamentos com as pessoas ao teu redor, com os teus amigos, com a tua família e os teus relacionamentos com a tua família, com a tua comunidade. Isso, comunidade pode ser o pessoal da sua cidade, o pessoal da tua igreja, da religião, qualquer coisa que tu tenha uma relação comunitária. Isso é extremamente importante, extremamente importante. Tem até um estudo de Harvard, que é um dos estudos mais importantes que a gente tem do envelhecimento, porque eles conseguiram, é um estudo absurdo, eles estão acompanhando as pessoas já tem quase 80 anos, para ver quais são os principais fatores do envelhecimento. A pessoa que começou o estudo já morreu faz tempo, para vocês terem uma ideia, a pessoa segue o acompanhamento do estudo. Mas enfim, esse estudo de Harvard, ele encontrou que o fator que mais se relacionou com qualidade de vida no envelhecimento, que é esse fator que mais se relacionou com ter saúde na velhice, não foi o colesterol das pessoas, não foi a pressão que eles tinham, não foi quanto de dinheiro eles ganhavam, não foi a profissão que eles tinham. A principal coisa que se relacionou com qualidade de vida na velhice foi o quão satisfeitos as pessoas estavam com os seus relacionamentos pessoais quando eles tinham 50 anos. Então, o quão satisfeito tu tá com os teus relacionamentos, isso é tanto os teus relacionamentos amorosos, a pessoa que tu tá junto para passar a tua vida, quanto o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus netos, com os teus amigos, com a tua comunidade, são extremamente importantes para te darem qualidade de vida. Isso te traz saúde mental, felicidade em acordar de manhã e estar feliz em interagir com o mundo e ser grato com as coisas que tu tem, as coisas ao teu redor. Isso te trazem um bem-estar físico que é medido nesses estudos, e isso te traz objetivamente uma vida mais longa e uma vida melhor. Mas como não é uma coisa tão simples de se resolver, a gente não pode resolver isso com remédio, às vezes a gente não fala tanto sobre isso quanto a gente deveria, ainda mais dentro da medicina. Mas é uma das coisas mais importantes que a gente tem, e eu juro para vocês que eu faço aula sobre isso ainda, explicando sobre a importância da felicidade e a importância de ter bons relacionamentos no envelhecimento saudável. Talvez seja tão importante quanto, se não mais importante, que a tua alimentação e que a tua atividade física. Então esses são 3 grandes segredos para te dar uma vida mais longa e uma vida melhor. Eu espero que tu goste, que tu tenha gostado e que isso consiga dar uma base para te conseguir aprender mais. Se tu quer aprender mais, tu quer aprender coisas específicas, tu pode procurar aqui embaixo no livro, ele tem todo o passo a passo e eu falo sobre isso também, assim como sobre as zonas azuis. E se tu quer aprender mais sobre algum assunto específico, por favor, me manda. Eu faço um vídeo especial só para ti, é só comentar aqui embaixo. Grande abraço e a gente se vê.